Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, 9 de julho. Ontem aqui o que chamou a atenção foi a divulgação das vendas no varejo pelo IBGE referentes a maio. O dado foi sensivelmente melhor do que eram as expectativas dos analistas, considerando que na leitura ampliada das vendas no varejo, que inclui automóveis e material para construção, a expansão, já feito o ajuste sazonal contra abril, foi de mais de 19%. Então, assim, é verdade que as vendas ainda estão abaixo dos níveis que se observava em fevereiro, portanto, antes da crise, mas a velocidade de retomada ela está, de fato, num ritmo bem acima do que era imaginado anteriormente. Isso, se somado a outros indicadores que estão numa pegada parecida, faz com que a gente espere que as projeções de PIB do segundo trimestre sejam revisadas para melhor. Então é uma contração no segundo tri de fato, mas vai ser uma contração menor, embora muito grande, mas vai ser uma contração menor do que se imaginava. Então esse fluxo de indicadores aí melhores, eles dão uma melhorada também no sentimento, e isso tudo associado a um ambiente político que está mais tranquilo, taxa de juro básica muito baixa, faz com que os investidores, eles, especialmente aqueles que têm uma parcela ainda muito importante dos portfólios em liquidez, em CDI, que eles avancem para comprar outros ativos mais arrojados, outros ativos financeiros como a bolsa, mas não só isso, até multimercados, crédito, enfim. Então a gente está vivendo esse movimento. O Ibovespa, inclusive, ontem teve uma valorização bem mais expressiva do que o SP500, subiu 2% mais ou menos contra 0,8% da Bolsa Americana. Então agora o Ibovespa ele já está perto dos 100 mil pontos. Com isso, ele está confirmando o que a gente tinha discutido ontem, que é o rompimento daquela região dos 97 mil pontos que marcava uma resistência. Que a gente precisava de mais algum dia de pregão ali acima para confirmar isso. E a partir de agora você abre um espaço para galgar patamares ainda superiores. Tá? Então, se no exterior os mercados não atrapalharem, não tiver nenhum revés, o Ibovespa ele pode sim aí caminhar ainda mais para cima. Graficamente você tem pontos aí 105, 106 mil pontos, não sei se chega ali, mas alguma coisa um pouco abaixo, parece que está absolutamente dentro do que seria razoável, do que poderia acontecer. Tá? A gente tem que lembrar assim que apesar da bolsa aqui estar com um desempenho melhor, o câmbio ele não está na mesma direção. Ontem o real até apreciou, mas a cotação do dólar ainda está ao redor de 5,34, 5,35. Ou seja, vista em dólares, nossa bolsa ainda está bastante deprimida. Está num nível ainda bastante baixo. Então quem olha de fora para o nosso mercado e compara todo mundo na moeda norte-americana, a gente tem um desconto sensível ainda. Então até esses níveis mais desvalorizados do câmbio, eles ajudam a suportar uma bolsa em reais mais valorizada. Tá? Na política doméstica, tem essa entrevista com o deputado Arthur Lira, que assim, ele é do PP e um dos líderes do chamado Centrão, e é um cara, é um nome forte, como em potencial para concorrer à presidência da Câmara, na sucessão aí do Rodrigo Maia. Aí ele falou assim, que não vê possibilidade de relaxamento do teto dos gastos, o que é muito importante nessa trilha aí de continuidade de reformas. E inclusive se mostrou bem alinhado com essa agenda das reformas. Então isso é bastante importante e só demonstra também um afinamento maior com o Planalto, que vai reforçando essa busca aí por construir uma coalizão. Tá? Nos Estados Unidos, sem muita novidade. Então agora o mercado, como está admitindo uma probabilidade cada vez mais alta de que os democratas venham a vencer a eleição presidencial, ou mesmo ganhar a maioria na Câmara e no Senado,
estão especulando sobre qual vai ser o tom dos discursos do Joe Biden, né, que é o candidato à presidência pelo Partido Democrata. Hoje mesmo ele deve ter uma aparição pública, um discurso, então ele tem uma especulação de que o tom dele vai ser um tom moderado, tirando de lado propostas muito heterodoxas na economia, né? Então, se ele caminhar mais para o centro e falar até de políticas de promoção de crescimento e preservação de emprego, mas sem recorrer a coisas muito mirabolantes, tanto melhor. Vamos observar. Bom dia a todos.